Bom dia. Mais um ano que se inicia e nós somos agradecidos por nos encontrarmos aqui na casa de Meimei. E no ano passado nós estivemos nesse grupo falando sobre o capítulo 5º, que é um dos capítulos mais extensos do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. E trouxemos a justiça das aflições. Só que parece que fica incompleto, porque a doutrina espírita é assim: quanto mais a gente estuda, mais a gente tem que estudar, mais dúvidas surgem. Então, quando a gente fala dos porquês das aflições, a gente compreende com uma explanação, com uma leitura, mas fica a dúvida: se eu fiz isso, se eu fiz aquilo e por isso estou passando por isso, ou por essa situação, porque eu não me lembro. Então hoje nós vamos dar continuidade, capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, porém o item é o esquecimento do passado. Também não quer funcionar. Agora foi. Não temos a projeção, que as imagens é mais para a gente ir acompanhando, né, o raciocínio. Então, se a gente teve outra existência, nem vamos falar em vida, porque vida é uma só, né, do espírito, ora aqui, ora no plano espiritual, a vida é uma e as existências são várias. Então, por que esquecemos dessas outras existências? E aí vem a reencarnação para nos explicar como pode o homem aproveitar a experiência adquirida em outra existência se não se lembra dela. O esquecimento, então, do passado é considerado por muitos uma objeção contra a reencarnação. Prosseguem aí muitas vezes discutindo, né, que não é possível, porque não me lembro. Se eu tenho essa existência, como que eu não me lembro? Então, é a lei que rege o esquecimento do passado. Ela foi determinante para que João Batista não se lembrasse com exatidão de quem ele era. Ele não lembrava que ele fora a reencarnação do profeta Elias, embora tivesse consciência da sua missão de anunciar a chegada aí do Messias. Então, quando perguntaram a João Batista, né, quem és tu? Ele disse: eu não sou o Cristo. Então, quem és? És tu Elias? Não sou. És tu profeta? Não. Quem és, para que podemos dar resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Eu sou a voz que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E se nós consultarmos lá em Mateus 11:14, a lei do esquecimento do passado não muda a verdade de quem nós fomos em outras existências. Tanto que posteriormente Jesus confirmou que João Batista era a reencarnação do profeta Elias. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 11, nós vamos encontrar: se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ter alguma utilidade. Com efeito, a lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Poderia humilhar-nos, exaltar o nosso orgulho, dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio, traria perturbações. Então vamos raciocinar. Que perturbações que poderia trazer as minhas lembranças a nível social? Peraí, se eu sei quem eu fui e o que eu fiz, eu vou saber o que o meu chefe fez. E aí, como é que fica o meu colega do lado? Como é que as relações que já são tão complicadas ficariam se nós soubéssemos, se caísse esse véu? Poderia causar humilhação saber aí que eu fui uma escravocrata, por exemplo. Que se sentiria humilhado de saber que hoje eu estou ali reencarnada naquele mesmo rol para resgatar. Ou poderia exaltar o nosso orgulho: fui rainha, fui rei. Poderia entravar o nosso livre-arbítrio: puxa vida, lá eu fiz isso, se eu der esse passo aqui, como que fica? Assim a gente já tem muitas vezes dúvidas, tem que se colocar em prece, em oração, para saber o rumo a tomar. E aí também poderia criar ou
obstáculos ao nosso equilíbrio. Imaginemos nós em casa, o meu marido pega uma faca, o que eu vou pensar? Nossa, se ele me matou na existência passada, ele vai fazer de novo. Então é uma bênção, né? Não se lembrar do que fez. Traria uma crise. Quantas pessoas nós magoamos? Nós poderíamos então nos sentir constrangidos e humilhados. E o Livro dos Espíritos também traz essa questão, na questão 392. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do passado? O homem nem pode nem deve saber tudo. Deus assim o quis pela sua sabedoria. Sem o véu que encobre as coisas, como aquele homem ficaria ofuscado, como aquele que passa muito tempo lá numa caverna, sem a luz solar, e de repente ele vai direto para a luz, pode até cegar, né? Então, pelo esquecimento do passado, se dá mais ou menos o mesmo. Então, vamos imaginar aqui o momento, e aí seria boas projeções, né? O momento exato da reencarnação. Quando? Quando ocorre a fecundação do óvulo feminino pelo gameta masculino. Esse momento é tão especial, onde atua ali a divindade. Muitas ações são necessárias e muitas vezes a gente não para pensar. Porque reencarnamos se nós pedimos para nascer? Os adolescentes muitas vezes, eu não pedi para nascer. Será que nós escolhemos a família em que nós vivemos? Será que a gente participou da elaboração desse corpo? Muitas vezes a gente ia dizer, não, eu ia querer ter a altura do Marcelo, acho que não. E o que nós íamos, afinal, realizar nessa reencarnação? Será que os nossos amigos fazem parte desse grande projeto? E quando a gente assistiu, quem não leu o filme provavelmente assistiu, quem não leu o livro provavelmente assistiu o filme Nosso Lar, quando vem aquela cena da Laura, que ela é resgatada, é levada nas câmeras lá de purificação, quando ela sai das trevas do umbral para essas câmeras de retificação no Nosso Lar, a gente vê a organização no plano espiritual. O próprio livro todo, Nosso Lar, né? Esse André Luiz, essa reportagem do além, e vem os departamentos. Então, tem vários departamentos. Se tem o departamento daquele expurgo, daqueles miasmas, daquela limpeza, daquela preparação, há vários setores. E quando se fala em reencarnação, há um departamento, o departamento de reencarnação. Então, é muito mais organizado do que aqui, já que aqui é uma cópia do mundo espiritual. Se a gente pegar uma empresa, tem os departamentos, né? Tem o RH, tem o almoxarifado, tem o marketing. E lá no plano espiritual tem o departamento da reencarnação com os seus setores. Um dos setores é o setor justamente do planejamento. O outro é o setor do corpo físico. O outro é o setor da família. Que família será que tem afinidade ou não comigo, mas que pode me dar essa compleição física? E tem o setor que é o mais importante para o tema de hoje, para a gente entender como que se dá o esquecimento do passado. A gente tem que ir lá para o departamento da reencarnação, no setor da redução do perispírito. Nossa, se alguém estiver vindo pela primeira vez, parece um palavrão, né? Perispírito. O que é o espírito? É um clarão, uma centelha, não tem forma. Então, o que dá forma para a gente, quem tem evidência, que enxerga e fala, olha, aí está erradamente, a gente fala o espírito da sua avó, porque o espírito é um clarão. O que está vendo então? O perispírito, que vai ter as mesmas características, provavelmente vai estar lá, né, com o óculos, com a mesma roupa que usava, às vezes com a bengala e assim por diante. Então, como que pode a minha avó, o meu avô, que tinha lá 1,75 m, de repente se tornar um bebê? E aí a gente fica pensando em tudo isso e vai vendo a necessidade da gente valorizar a vida. Olha quantos setores envolvidos para a gente reencarnar. E quantos espíritos benfeitores lá estavam junto do nosso planejamento, sem contar o nosso anjo guardião e Jesus que avalizaram a nossa vinda. Para depois, muitas vezes, a gente chegar aqui e querer defender o aborto, esquecendo dessa oportunidade valiosa. Então, em todas as oportunidades, ergamos aí a bandeira pró-vida, sempre a favor da vida.
E aí está a parte da reencarnação. Mas como entender? Eu teria trazido as imagens, vou tentar passar em palavras para vocês. A reencarnação de Sigismundo, na obra do Chico Xavier, através do Espírito André Luiz, Missionários da Luz. Quem que conhece a reencarnação de Sigismundo? Pouquinho, só a ala aqui da frente. Então eu vou contar para vocês como que se deu. Numa encarnação passada, o casal Adelino e Raquel, que estão reencarnados, tiveram numa existência passada uma paixão avassaladora. E Sigismundo, nessa outra existência, assassinou Adelino. E a Raquel, por conta desse ato, foi parar no prostíbulo. Todos desencarnaram, como é da lei, cada um na sua hora, mas desencarnaram como? Sob intensa vibração de ódio. Como será que nós vamos desencarnar? Trabalhemos isso desde já, porque olha o que aconteceu no plano espiritual. Chegada a hora de retornar, porque é da lei, fizeram a reunião e então o casal ficou de receber quem como filho? Sigismundo. Quem são os nossos filhos? Quem são os nossos netos? Então André Luiz, ele conta que foi até a casa do casal com o instrutor Alexandre. Chegaram lá na porta, a imagem é bem bonita, tem um anjo guardião, vocês iam gostar, porque a gente se identifica e a gente que não tem evidência, né, gostaria de ver. Está lá o anjo guardião na casa lá. Herculano então trouxe para a aproximação do casal o Sigismundo. Aí vocês viriam aí nas imagens, se tivesse, que Sigismundo estava com seu 1,75 m, 78. Ele estava no tamanho normal da última encarnação. Se aproximaram do Sigismundo, colocaram ele num sofá e ele estava abatido. Olha que interessante. Para reencarnar, ele estava abatido. Nós, muitas vezes, no leito da morte, como vamos desencarnar, também estamos abatidos. Engraçado, a gente quer ficar aqui e lá a gente não quer vir, quer ficar lá. Então é do ser humano mesmo a insatisfação, mas a oportunidade, ele estava abatido. Aí o casal estava tomando a refeição na cozinha, na mesa da cozinha, com o filho pequenininho, Joãozinho. O Alexandre, o André Luiz e o Herculano, os mentores, então responsáveis, aproximaram-se do casal e perceberam que Adelino estava aflito e ele estava discutindo com a esposa. E olha que interessante a instrução que traz o Espírito André Luiz. O pensamento, como a gente deveria estudar mais o pensamento, né? O pensamento envenenado destruía as substâncias da hereditariedade. Então, muitas vezes, até vocês têm a fluidoterapia aqui também, né? As pessoas procuram a casa, já procuraram um auxílio médico para quem não consegue engravidar. Que tipo de orientação a gente pode dar? Pode ser que esteja no plano da reencarnação deles não ter filhos, mas, e já aconteceu na nossa fluidoterapia, 2 pessoas que procuraram, não tinha jeito, conseguiram às vezes a entrada está no pensamento. Alexandre então se aproxima e dá um passe no menino pequeno, no filhinho deles, no Joãozinho. Olha o passe sendo utilizado lá também pelos espíritos para os encarnados. Então, ele começa a se interessar, o Joãozinho, pela conversa dos pais, e ele dá uma fala no meio, tipo, ele corta aquela vibração negativa que estava tendo. E nisso começa a melhorar o clima ali entre o casal, eles mudam de assunto. E o pai, ele se transforma com aquela presença espiritual completamente, o Adelino se despede e faz uma promessa, que à noite ele voltaria, para que orassem junto antes de dormir. A importância da oração, se nós soubéssemos, nenhum de nós dormiria sem antes fazer uma prece, nem que fosse muito cansado. Obrigado, Senhor, por mais um dia. E assim se deu. Antes de dormir, conforme prometido ali, o casal chama o Joãozinho para orar. E o Joãozinho faz um Pai Nosso.
Mas qual que era o objetivo de que teria que ter aquela prece? Porque naquela noite, ao desdobrar, Sigismundo, que estava na casa, iria ter um encontro. Então aqui, se nós tivéssemos a projeção, vocês iam ver a seguinte imagem. O casal está deitado. Quem está deitado? O corpo físico. E eles se desprendem. Então, o corpo igualzinho do lado da cama, com um fio. Por isso que a gente não precisa ter medo. Nossa, eu vou desdobrar, né? Muitos falam em trabalhar durante a noite, visitar locais. Será que alguém não vai entrar no meu lugar? Não, porque nós estamos ligados ao corpo físico, encarnados. Ela se desdobra e encontra a avó materna, abraça contente a avó. Mas o Adelino, ele estava sentindo a presença do Sigismundo. Então ele estava aflito. Quem chega mais uma vez, os instrutores aplicam outra vez o passe, do desencarnado para o encarnado. Aplicam o passe de raios magnéticos que tranquilizaram ele para ele receber a notícia na realidade, para ele relembrar, porque ele esqueceu da encarnação, o compromisso de receber Sigismundo. Falando que Sigismundo não queria fazer mal, que ele estava em busca do perdão paternal. Ele ficou comovido, então, com aquela explicação, aceita o pedido de perdão do Sigismundo, esse algoz dele da vida pretérita, e naquele instante, olha como é poderoso o perdão, dissipa-se as nuvens pesadas do ódio. Então, se porventura a gente carregar ódio, e se tiver um vidente, vai enxergar também a nossa aura como toda escura, pesada. Naquele instante, aquilo se desfez e brilhou a luz dele, ou seja, ali estava um ser que tinha uma certa elevação, que estava temporariamente encoberta pelo sentimento de ódio. Os mentores, satisfeitos com o trabalho da noite, relembraram ele do compromisso, deixaram a casa de Adelino e de Raquel, ficou só o mentor da casa, para retornar na semana seguinte o serviço de reencarnação. André, Luiz e Alexandre chegaram na casa da Adelino e Raquel na véspera da ligação do espírito de Sigismundo à matéria orgânica. Lá encontraram então o mentor Herculano e o Sigismundo. Na companhia agora eles foram de outros espíritos, os espíritos construtores, que iam cooperar na formação fetal. Olha quantos espíritos envolvidos. Como estava o ambiente familiar? Tranquilo, depois daquela visita, estava cercado de afeições. Nesse instante, Alexandre pega a programação, o mapa cromossômico planejado por Adelino ali, na assistência dos espíritos construtores. E aonde estava o Sigismundo? Estava no quarto ao lado, deitado. O seu 1 metro, vamos botar 1,75 m, só para fim de exemplo. Estava deitado na cama. Estava extenuado, estava exausto, cansado, preocupado se ele ia dar conta do seu programa reencarnatório. Mas ele sentiu o incentivo dos amigos espirituais e ele se sentia confortado na promessa desses amigos de que não iriam abandoná-lo. Nós também tivemos esses amigos e temos esses amigos que avalizaram, que disseram: eu vou estar contigo, eu torço por você. Então, quando a gente faz uma prece, eles se aproximam. E antes de iniciar o processo de reencarnação, Sigismundo lá com o olhar perdido, deitado, teria que se reduzir esse corpo espiritual. Esse que a gente enxerga quando tem evidência, com seu 1,75 m, não teria como entrar no ventre materno. Aí entra a ação dos espíritos construtores, magnetizam mais uma vez o passe, o corpo espiritual do Sigismundo, e ele vai reduzindo até a forma não fetal ainda, mas de um bebezinho. E daí a gente pergunta: e o que tem a ver com o tema de hoje, esquecimento? É nesse exato momento
que o espírito, nesse nível evolutivo, nós não estamos falando dos espíritos mais evoluídos, como Maria de Nazaré, por exemplo, que enquanto estava sendo gerida, estava trabalhando. Nós estamos falando de espíritos na nossa evolução mediana. Ele, enquanto ia magnetizando para reduzir o corpo espiritual onde guarda as nossas memórias, ele ia perdendo a lucidez. E ele ia ficando cada vez menos consciente. Lá está ele em forma de bebê. No desprendimento daquela noite, a avó materna da Raquel entrega Sigismundo à neta e houve festa no plano espiritual. Uma assembleia de espíritos ali estavam. Adelino também estava ali concentrado. O aposento do casal ficou adornado, cheio de flores. E após isso, então, os espíritos superiores depositaram ali o Sigismundo, né? Através das mãos da avó materna. E é por isso que muitas mulheres, às vezes os homens, né? Mas mais as mulheres, essa sensibilidade maternal, sonham antes. Ou alguém da família. Nossa, eu estou vendo uma criança, ou eu sonhei que a minha filha iria engravidar, porque há toda essa aproximação. Então, ele estava agora ligado fortemente a Raquel. Era a alma da sua alma e se tornaria sangue do seu sangue. Mas ainda não houvera a união genésica do casal. E aí a gente fica preocupado, tantos mentores ali, será que na hora da união sexual os mentores estão ali? Não, né? É respeitado. Então, como que acontece? Como que se dá isso? Como que esse espírito, né, vai para o ventre materno? Olha que interessante. Após a união do casal, Alexandre entra no aposento, analisa a corrida dos espermatozoides em direção ao óvulo. Vai vendo as disposições cromossômicas daqueles milhões de espermatozoides. E Alexandre, então, com o potencial magnético, olha o passe de novo. Sintoniza justamente aquele que foi programado para o corpo físico que foi desenhado no plano espiritual para Sigismundo. Porque se não fosse assim, a gente poderia perguntar como, que é o mais rápido que venceu a corrida, né, nasceu uma criança com alguma deficiência, se ele for o espermatozoide mais rápido. Então o espermatozoide ele é magnetizado e ele ganha uma energia adicional sobre os outros, então ele chega primeiro, rompe a cutícula e penetra o óvulo, gastando aí pouco mais de 4 minutos para alcançar o seu núcleo. Sob o influxo então dos construtores espirituais, a forma reduzida de Sigismundo, agora sim bem reduzida, adentra o útero materno, terminando essa operação inicial da reencarnação, e os mentores voltam lá para a colônia. Então, a gente pergunta diante disso, aqui a gente entendeu como que se dá o esquecimento. Mas será que esse esquecimento é para sempre, é permanente? Não. As lembranças retornam. Quando? Pela morte, né? Num passado dizia-se que ia ter um telão, a gente ia sentar e ia começar a visualizar todos os nossos atos. Mas com a transição planetária, isso está um pouquinho diferente, está mais acelerado. Mas a gente lembra muitas vezes quando a gente sonha. Quem já não se desdobrou e se viu lá em Paris e falando fluentemente lá francês? O déjà vu durante o sono. Lugares que a gente já viveu. Consegue aí durante o sono uma liberdade que a gente chama de liberdade relativa. Então são meios que Deus concede para a gente ter lembranças. E o meio mais poderoso, puxa vida, mas como é que eu vou saber se eu errei nisso daqui? É a voz da consciência. Aquelas tendências intuitivas. Não é melhor eu ficar afastado do jogo, porque isso aqui eu vou cair novamente. Tendências intuitivas. E muitas pessoas perguntam da regressão de memória. E é Emmanuel, né, que orientou, a gente tem orientação na doutrina espírita que não, por questão de curiosidade, para saber se foi rei, rainha, enfim, regressão de memória apenas em casos graves de doença, como por exemplo a síndrome do pânico, depressão profunda.
E eu vou trazer um exemplo para vocês da Maria. Maria, ela tinha 48 anos e ela estava tentando tratar uma depressão. Tem a leve, a moderada e a profunda. Dela estava moderada. Na leve, a pessoa tem a vida normal. Na moderada, ela começa já a evitar os convites, né? Tem dificuldade às vezes de trabalhar. E na profunda, fica de cama. E ela estava percebendo que essa depressão dela, 4 meses, estava se intensificando. E que se ela não cuidasse, iria para a profunda. Ela sempre teve uma tendência depressiva desde a infância. Então, tem vários tipos de depressão também, que não é o tema hoje, mas o dela era desde a infância. Maria, ela trazia uma crença muito forte de que ela não merecia ser feliz. Ela trazia uma culpa intensa. Então, a Maria, ela vivia repetindo: eu não tenho direito de ser feliz, eu preciso sofrer muito, como se ela tivesse cometido um crime. A educação da Maria foi castradora. O pai vivia dizendo para ela que ela tinha dificuldade na escola, né? A gente tem que tomar cuidado com o que diz para os nossos filhos, sua lerda, sua burra. E assim, ela passou a ter uma postura inibida, se fechou, principalmente na escola. E os professores tentavam modificar isso e nada. Ela ia mal nas provas e ela passou a sentir um ódio intenso do pai e de menor intensidade da mãe. O que ela se acreditava? Vítima deles. E ela percebia que quando ela sentia isso, a depressão aumentava. Todo o tempo ela tinha atitudes que boicotavam a sua harmonia interior. Achava que o mundo estava contra ela, o vitimismo, né? E aí é por isso que ela, Maria, aos 48 anos, agora acredita que nunca se casou. Ela sempre quis ter uma família, marido, filhos, mas ela achava que as pessoas ela se afastava. E isso começou a trazer sintomas físicos. Então, embora a depressão ela seja aí, e a gente procura um psiquiatra ou um psicólogo, mas começou a sentir debilidade, desânimo, prostração, inibição psicomotora, dores pelo corpo todo. E aí, após essa autoaceitação, ela procura um médico para fazer a regressão. E o que ela obtém de resposta? Na encarnação anterior, ela era casada e ela tinha 4 filhos. Ela abandona o marido com os filhos e foge com o amante. O esposo se torna alcoólatra por conta disso. Morre tempinho depois, deixando os filhos órfãos. Quando ele desencarna, ele fica esperando quem? No plano espiritual, a Maria. E quando chega a hora dela desencarnar, ele fica lá, xingando ela, perseguindo ela no plano espiritual. Obsessão de desencarnado para desencarnado. E é nesse instante que ela pega a crença, que ela guarda para ela, que ela introjeta no seu corpo espiritual, que ela não merece ser feliz. E ela repete então: eu sou culpada, tenho que sofrer para sempre, o que eu fiz não tem perdão. E aí a gente poderia dizer que a gente compreende então os sofrimentos atuais, e a gente vê que pelo esquecimento, aqui foi lembrado por uma regressão, ela não sabe, mas quem que era o pai dela nessa existência? Nessa nova oportunidade reencarnatória? O marido. Então, quem são os nossos companheiros, não é? Antes nós perguntamos quem são os nossos filhos. Às vezes aquela pessoa difícil ali do nosso lado, como a gente não lembra, é aquela pessoa que a gente empurrou para a vala do vício. Hoje reclama que tem um marido alcoólatra. Então façamos tudo para soerguer aqueles que mais nos alfinetam, que mais, entre aspas, tentam tirar a nossa paz se a gente deixar, né? Então são esses que nós somos responsáveis por soerguer, pelos simples fatos de que nós não lembramos o que fizemos. Então, apesar desse esquecimento dos fatos, é as nossas más tendências que vão indicar o tipo de fraqueza moral que nos induziu à queda, né? Temos o exemplo do jogo, mas pode ser, por exemplo, o vício, né, do álcool. E o que a gente faz diante dos sofrimentos? Aceitação.
colher o fruto do aprendizado, para sermos realmente consolados e para sermos merecedores e vencedores. André Luiz, quando ele está lá no plano espiritual, ele encontra a Dona Laura. Antes eu falei Laura, era a neta da Dona Laura que estava lá nas câmeras. A Dona Laura, espírito bem evoluído, que acolhe lá o André Luiz, e ele pergunta para ela se ela lembra as outras reencarnações. E Laura diz que ela lá no plano espiritual, então como que se dá esse acesso, né? Vai depender da nossa evolução também. Ela e o marido tinham vagas lembranças do passado e eles queriam saber. Só que toda vez que eles tinham acesso, isso causava lá no plano espiritual perturbação para eles. Até que os dois foram naqueles departamentos, foram lá no Ministério do Esclarecimento e pegaram as anotações das existências passadas e conseguiram acessar 3 séculos para trás. Depois de muita meditação, olha, eles que já eram espíritos preparados lá no nosso lar, né? O que eles tiveram que fazer? Operações psíquicas, a fim de lembrar desse período. Então, meus irmãos, deixemos de lado aí a curiosidade, todos nós somos curiosos. Pensemos que temos que ser melhores hoje do que fomos ontem. Prestemos atenção nas nossas más inclinações, porque é para isso que a gente está aqui, para a autossuperação. Então, tendo a certeza de que temos um passado sim, e que foi bênção divina o esquecimento. Para finalizar, Emmanuel, sem a paz do esquecimento transitório, porque já vimos que podemos acessar, tem pessoas que acessam por flashes, né? Enxergam, mas também é raro. Sem a paz do esquecimento transitório, talvez a Terra deixasse de ser uma escola abençoada para ser um ninho abominável de ódios perpétuos. Nós não conseguiríamos cortar esse ciclo. Percebam a lição que André Luiz nos trouxe. Aquele bebezinho era algoz deles. Quem de nós, né, não fica vovô coruja ou mamãe coruja quando olha aquele bebezinho indefeso? A gente não pensa no passado, a gente simplesmente ama aquela criatura. Esse é o nosso dever por todos aqueles que estão próximos de nós, porque há sim um motivo. E por mais que nós tenhamos esquecido, nós somos responsáveis pela nossa felicidade, pela felicidade dos demais. Esperamos que tenhamos completado aí, né? Porque é um capítulo extenso, esse item 11, a explicação dos porquês que a gente às vezes se pega. Por que isso acontece comigo? Por que isso acontece comigo? O que é? E a gente vê aí a justiça e a misericórdia de Deus, que nos oportunizou uma nova reencarnação e para nós aqui um novo ano. Então que aproveitemos nas boas obras. Muito obrigada pela atenção de todos.